está? Como é bom, como é agradável estar na casa do Pai. Sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria saber se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão, faz o sinal. Aqui, ali, a família, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa família. Nós sempre falamos, não somos apenas uma igreja, somos uma família. E como família, temos erros e defeitos, mas o nosso papel principal aqui é de direcionar as pessoas para Cristo, que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para pertencer. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a família de vocês. Meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos, e é um prazer estar aqui hoje para compartilhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 5, apenas o versículo 7. Você que está nos acompanhando agora pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindos à nossa família. Se você está pelo Instagram, clica nesse aviãozinho, compartilha essa live, segue o nosso Instagram da nossa igreja. Se você está pelo canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem uma mensagem para abençoar a tua vida, e compartilha alguma mensagem que Deus falou ao seu coração. O tema da nossa mensagem hoje, nessa noite, é como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade é um mal que tem atingido tanta gente nesse período de pós-pandemia. A gente sabe que a ansiedade é algo que acontece e é inevitável. A gente não tem como evitar que pensamentos de ansiedade cheguem na nossa mente, no nosso coração. Mas tem algo que eu sempre falo: a gente não tem como controlar que pensamentos cheguem na nossa mente, mas você é quem decide o que vai fazer quando esse pensamento chegar diante de você. Se você vai parar e travar a sua vida, ou se você vai confiar em Deus e continuar seguindo em frente. Como vencer a ansiedade? Deus vai ministrar ao nosso coração. E me veio na mente aqui, eu compartilhei um vídeo lá no grupo da igreja. Foi tremendo aquele vídeo. Foi um vídeo de um milagre de Deus. Então quem assistiu esse vídeo percebeu isso. Esse vídeo falou muito forte ao nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que cura, que salva, que ressuscita. Então, para quem não sabe, é um vídeo de um rapaz que está mexendo em fio de alta tensão, e ele fica preso no fio, e ele morre naquele momento lá. A roupa dele já começa a pegar fogo, e do nada ele ressuscita e começa a se soltar dos fios sozinho, e desce daquele lugar com vida. Então é incrível perceber milagres de Deus acontecendo. E isso fala muito ao nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. Amém? Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vai estar aqui na tela, se você tiver sem a sua Bíblia. 1 Pedro, já está no finalzinho da Bíblia, já. Você que não tem um hábito muito de caminhar pela Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, na verdade ele é uma chave para o nosso coração, uma chave para vencer a ansiedade. Esse versículo diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu vou ler de novo esse versículo, ele falar e fixar na sua mente. Lancem sobre ele, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Deus tem cuidado de você. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa hoje, nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra jamais volta vazia, e sabemos que hoje não será diferente, Pai. Que essa palavra ela fale ao nosso coração, que essa palavra ela mude, ela gire algumas chaves sobre a nossa vida, Pai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que ninguém vai sair daqui, Pai, da mesma forma que chegou, porque o teu Espírito está sobre esse lugar, o teu Espírito está aqui, e aonde o Senhor está, a liberdade, a mudança, a transformação, a renovo, Senhor.
nós queremos ser restaurados nessa noite. Nós queremos ser renovados pela Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, a Tua Palavra que faz discernimento entre pensamento e intenção do nosso coração, Senhor. Pai, coloca vida em tudo que vai ser ministrado. Que nessa noite eu não te atrapalhe em nada. Que eu seja apenas um canal para trazer a Tua Palavra, a Tua mensagem para o Teu povo. E que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó, rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, como vencer a ansiedade? A nossa geração, a geração de hoje, ela é considerada a geração mais ansiosa. Estima-se que, no máximo, daqui a 10 anos, a ansiedade e a depressão vai ser a enfermidade que mais vai acometer a humanidade. E tão sério, tão grave que é, nós vivemos hoje uma geração que ela é muito apressada. A geração do fast food. Nós queremos tudo rápido. A gente não sabe esperar. Como a gente não sabe esperar, como gera ansiedade no nosso coração. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, que a pessoa está online e não responde, você já começa misericórdia, porque ele está respondendo. E quando fica azulzinho que não responde, aí você já entrega a Jesus. Misericórdia. Vem bronca aí, o que está acontecendo? Por que ele está me respondendo? Porque nós vivemos e somos uma geração ansiosa. Nós vivemos uma vida de ansiedade. E nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é o nosso maior exemplo. Gente, Jesus tinha tudo para ser uma pessoa extremamente ansiosa, mas Ele não era. As pessoas viviam tudo atrás de Jesus, querendo cura, querendo milagre, querendo fazer coisas, multiplicação de pão, querendo bênção, querendo tudo. E Jesus, Ele sempre estava em paz, sempre estava tranquilo, Ele não estava ansioso. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida ela apenas é ansiosa. Pastor, minha vida é muito ansiosa, sabe por quê? Eu tenho muito problema, pastor. Muito problema para resolver, muita coisa para se preocupar. É menino, é casa, é escola, é trabalho, é não sei o quê. E eu fico muito ansioso. Pastor, eu sou ansioso porque o meu marido me estressa. O meu marido me estressa tanto, a minha esposa me aperreia tanto, que eu fico ansioso, pastor. Eu fico ansioso porque nada do que eu faço dá certo. Eu quero fazer as coisas e parece que tudo dá errado. Pastor, eu fico ansioso porque eu não consigo prever o meu futuro. Eu não consigo saber como é que vai ser minha faculdade, qual vai ser meu trabalho, qual curso eu vou escolher, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser o amanhã. Claro que essas coisas nos fazem parar para pensar um pouco, mas a raiz da ansiedade, ela está diretamente ligada à incredulidade. Quando nós não acreditamos que Deus está provendo, está cuidando disso tudo, aí é que começa a gerar a ansiedade. Eu já falei numa pregação aqui, se a gente olhar para uma imagem de uma árvore, a Bíblia fala sobre o pecado singular e fala sobre os pecados plural. Então, o grande problema é que a gente está atacando os pecados que seriam os frutos. Vamos supor um pé de manga, você vai lá e corta aquela fruta da manga. Vamos supor que era o pecado da mentira, era pornografia, era adultério, era raiva, era ódio, e você sai cortando aquela fruta. E qual é o problema? Que mais para frente aquela fruta vai voltar a nascer de novo. E o que é que eu preciso fazer para que ela não cresça de novo, pastor? Eu preciso atacar a raiz do problema. Eu preciso ir lá na raiz e destruir. E a raiz do problema é o pecado no singular. E o pecado está diretamente vinculado à incredulidade, que é não amar a Deus sobre todas as coisas. A incredulidade é ele que gera todos os outros nossos pecados. Quando você não acredita que Deus é suficiente para a sua emoção, você começa a procurar emoções em outros lugares. Quando você não acredita que Deus é suficiente para suprir toda a sua necessidade financeira, você começa a fazer do seu jeito. É sobre isso que nós precisamos tratar, a raiz da incredulidade. Em Mateus 6, no versículo 25, Jesus diz assim:
Não se preocupem com o que comer, ou com o que beber, ou com o que se vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. E ele finaliza aquele versículo dizendo: basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que Jesus está falando? Está dizendo: olha, a pessoa que fica correndo atrás do que comer, do que beber, do que vestir, são pessoas incrédulas porque não acreditam em mim. São pessoas que não acreditam e não confiam que eu estou cuidando de cada detalhe, cada coisa. E Jesus ele começa e ele nos mostra como é que deveria ser a ordem de todas as coisas. Ele diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, ou as demais coisas, vão sendo acrescentadas. Pare de sofrer por antecipação. Nós sempre falamos que ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é preocupação. O que é preocupação, pastor? É se ocupar antecipadamente. É você trazer o problema que vai acontecer daqui a um mês, ou uma semana, ou daqui a um ano, para hoje. E você já começa a ficar preocupado. Começa já a ficar ansioso. Mas nós temos que entender e confiar em Deus que Ele tem o melhor para mim e para você. Amém. Isaías fala e diz que o plano de Deus são melhores e mais altos do que os nossos. Nós precisamos confiar nisso. Ah, pastor, então eu tenho que viver uma vida preguiçosa, sem fazer nada, só esperando em Deus. Não é assim. Provérbios 6:6 diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Quando a gente olha para a formiga é um animal que ela não é preguiçosa, ela não para nunca. A formiga está lá sempre trabalhando. E quando ela vê um obstáculo, ela para? Não, ela não para. Ela desvia do obstáculo, ela passa por cima, mas ela não para nas adversidades. E a Bíblia está ensinando para mim e para você: olha, não seja preguiçoso. Não pare nos obstáculos, porque vão existir obstáculos. Passe por ele. Continue trabalhando mesmo quando ninguém está enxergando. Que a formiga ela não só trabalha quando a gente olha, não. Principalmente quando a gente não está olhando, ela está lá trabalhando. E muitas vezes a gente só quer fazer algo quando alguém está olhando. Quando o chefe está perto, a gente trabalha. Quando não está, a gente não quer saber nada. Nós temos que mudar esse nosso entendimento. Deus ele quer nessa noite trazer algo para que você possa vencer a ansiedade que você estava tanto lutando, tanto batalhando. O que é que eu preciso fazer, pastor, para que eu possa vencer essa ansiedade? Em primeiro lugar, eu preciso saber quem eu sou. Nós precisamos saber a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, porque muita gente vai querer dizer quem você tem que ser. Muita gente vai querer falar para você quem você é. Nós somos e fomos ensinados assim. O que é que a gente fala para nossos filhos quando é criança? Estuda para quando crescer, ser doutor. Estuda para quando crescer, ser engenheiro, para ser alguma coisa. Aí já pensa o quê? No lado financeiro. E nós somos criados assim. Muita gente é criada e vive uma vida querendo agradar as pessoas e vive uma vida de ansiedade, porque não sabe quem é. Não sabe quem ela é. E a gente olha para Jesus, o nosso maior exemplo. Ele sabia quem ele era. Jesus ele disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era e não deixava que as pessoas falassem ou mudassem a sua identidade. E é uma das coisas que Satanás mais vai atacar, é na sua identidade. Você começa a olhar para a sua vida e ver que algumas coisas não estão dando certo e você começa a duvidar. Deus, o Senhor gosta de mim mesmo? Será que eu sou filho e filha mesmo de Deus? Está tudo dando errado? E era isso que Satanás queria atacar em Jesus. Jesus no deserto, com fome, 40 dias, e Satanás: olha, se você é filho de Deus, transforma isso aqui. Todas as vezes Satanás quer atacar e diz: se você é filho, faça isso. Se você é filho, faça isso. E vai atacando a identidade de Cristo, de Jesus. Mas ele sabia quem ele era.
Jesus ele não vivia uma vida de ansiedade justamente porque ele justamente sabia quem ele era. E você fica perguntando, e se eu falar isso, será que fulano vai ficar com raiva de mim? Será que esse cano não vai gostar? Se eu falar isso nesse grupo de WhatsApp, será que vão me excluir dele? Se eu não aceitar que fique mandando pornografia, o que é que vão falar de mim? Será que se eu deixar de fazer isso, vão ficar com raiva? Entenda, seja você mesmo. Você é quem Deus disse que você é. Amém. Você pode aquilo que Deus disse que você pode. E você vai chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Saiba quem você é. Davi, ele sabia quem ele era. Ele não queria agradar o rei. Ele não mudou a sua essência ou a sua identidade para agradar Saul. Ele sabia que ele era pastor de ovelha. Ele sabia que a especialidade dele era atirar em badoque. Ele não sabia usar espada. Ele não sabia usar armadura. E se ele fosse usar a armadura de Saul que não coube nele, ele iria morrer. Ele iria morrer porque ele estava querendo ser quem ele não foi chamado para ser. Não deixe ninguém mudar a sua identidade. E o que eu acho interessante é que essa palavra identidade, ela vem e se origina da palavra idem, que significa semelhança, parecido. E sabe com quem você é imagem e semelhança? De Deus. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E sendo assim, você é filho e filha de Deus. Você tem muito valor para Deus. Eu acho interessante quando Deus está criando todas as coisas, ele diz: isso é bom. Quando ele no quarto, no quinto dia, isso é bom. Mas no sexto dia, quando ele cria o homem, ele diz: isso é muito bom. Isso é muito bom. Saiba que você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus, porque você não precisa mendigar a atenção de pessoas. Você não precisa mendigar valor de outras pessoas. Valorize quem você é. Valorize a sua vida. Não seja quem você não é para agradar pessoas. Não mude para tentar ser outra pessoa. O que eu acho interessante, acontece muito nessa nossa geração. Você olha uma pessoa na rede social, quando você vê ela pessoalmente, ela é uma pessoa totalmente diferente. Você diz: misericórdia, é a mesma pessoa mesmo. Porque a gente está tentando ser quem não é. Muita gente agora está naquela. A gente está chegando nessa geração agora do metaverso, né? Todo mundo criando seu avatarzinho, seu bonequinho. Tem gente que você vê o avatar e diz: rapaz, Brad Pitt. Você vai ver, você diz: misericórdia. Passou um período de seca, de fome, que negócio. Porque a gente está tentando ser quem a gente não é, gente. Porque a gente está atrás de like. Vamos entender: o seu valor não está na sua poupança, no seu dinheiro, no seu conhecimento. Não está naquilo que você faz, está em quem você é. Você é filho e filha de Deus. Então pare de querer fazer coisas para mudar a sua essência. Seja quem Deus criou você para ser. E você vai viver uma vida menos ansiosa quando você saber quem você é. Amém? Amém. Pastor, para eu vencer a ansiedade, em primeiro lugar, eu preciso saber quem eu sou. E em segundo lugar, eu preciso saber quem eu quero agradar. Saiba a quem você quer agradar. João 5,30, Jesus diz algo interessante. Jesus diz assim, em João capítulo 5, versículo 30, diz: pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Gente, Jesus tinha claro na mente dele quem é que ele deveria agradar. Jesus está dizendo: eu não estou vindo para agradar a minha vida, nem para agradar você, nem para agradar ninguém. Eu estou aqui para agradar o meu Pai. Eu estou aqui para agradar a Deus. É por isso que muitas vezes Jesus falava coisas duras. Os discípulos certamente disseram: Jesus, duras coisas essa que o Senhor fala. Quem é que vai conseguir fazer isso? Jesus fala: se quiser ir embora, pode ir. E Pedro: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Jesus, ele sabia quem deveria agradar.
Entenda, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Jesus, ele não conseguiu fazer isso. Oi, som? Jesus não conseguiu fazer isso. Ele foi morto e perseguido pelo seu próprio povo. Você... Oi, som? Oi, voltou. Agora sim. Glória a Deus. Em nome de Jesus está repreendido, né? O inimigo está querendo se aperrear aqui. Então, assim, Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Então, entenda, você não vai conseguir agradar todo mundo. Não tem como. Tem um autor que a gente sempre cita aqui, e ele fala que a chave do sucesso, ou o segredo do sucesso, ele ainda não conhece, ou ele ainda não descobriu. Mas o segredo do fracasso, com certeza, é querer agradar todo mundo. O segredo do fracasso de uma vida que vai dar tudo errado é você querer agradar todas as pessoas. Você tem que parar de pensar, parar de querer fazer algumas coisas só para agradar alguém. Comece a pensar: o que é que Deus está pensando se eu for fazer isso? Pare de pensar o que as outras pessoas vão pensar. Comece a analisar o que é que Deus vai falar, o que é que Deus vai pensar se eu fizer isso. Nós devemos viver uma vida para agradar a Deus e não as pessoas, gente. Se você quiser viver uma vida para agradar todo mundo, você vai morrer de ansiedade. Se eu quisesse agradar todo mundo, gente, eu ia ficar doido. A gente tem tanta coisa, tem trabalho, filho, faculdade, um monte de coisa que a gente faz, igreja, pregação, problema das pessoas, problema da gente. Se eu fosse querer agradar todo mundo, era um poço de ansiedade. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Mude esse seu foco. Pare de querer agradar as pessoas. Comece a agradar a Deus. Comece a agradar a Deus. Se você quiser viver uma vida longe da ansiedade, saiba quem você é e saiba quem você deve agradar. Em terceiro lugar, saiba para onde você está indo. Saiba para onde você está indo. João capítulo 8, versículo 14, Jesus diz assim: pois eu sei de onde vim e para onde vou. Jesus, ele tinha um foco, ele tinha um propósito em mente muito claro. Ele diz: olha, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E talvez esse é o nosso grande problema, porque a gente não sabe para onde vai, a gente não consegue priorizar o que precisa ser priorizado. Nós precisamos ter planejamento, porque o problema é querer fazer tudo ao mesmo tempo e você não vai conseguir fazer nada com excelência. Eu não sei se você já parou para pensar, mas você nunca vai ver uma pessoa ganhando o prêmio Nobel de melhor clínico geral do mundo. Não existe. Mas você vê um cara ganhando um prêmio Nobel de melhor neurocirurgião, neurocientista. Por quê? Porque ele decidiu focar em uma área específica. Ele decidiu focar em um lugar específico. Porque quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada com excelência. Nós precisamos ter bem claro na nossa mente o nosso propósito, para onde a gente vai, o que é que a gente deve priorizar. Jesus, ele tinha muito claro isso. Paulo também tinha isso muito claro. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, veja o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio em Cristo Jesus. O que é que Paulo está falando? Olha, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, e eu prossigo. É para esse meu plano, é para esse meu propósito. E é justamente por isso que no final da vida dele, ele diz: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé. Gente, só termina a carreira quem sabe onde é a chegada. Se eu chamar você para fazer uma corrida e não dizer a você onde é o final, a gente vai ficar correndo em volta em cima e não vai chegar a lugar nenhum. E o problema é que tem muita gente vivendo assim, vivendo sem saber para onde está indo, vivendo uma vida de empurrar com barriga, um dia de cada vez. Nós precisamos saber aonde a gente quer chegar. Então comece a ter um objetivo, comece a planejar, comece a ter meta, comece a se organizar.
para que a gente possa ter segurança e paz, gente. Eu não sei se você já fez na sua época de escola, mas você fazer uma prova sem estudar é a pior coisa do mundo. Você fica agoniado, fica ansioso, não sabe quais perguntas, o que é que vai acontecer. E é assim uma vida sem plano, sem meta. Você não planejou, você não traçou objetivo, não traçou meta. Quando você não se organiza, você perde 2 horas no Zap, 2 no Instagram, 2 na Netflix, e você não fez nada do que você planejou para aquilo. Entendeu? Eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ir para a igreja, eu queria fazer emocional, mas não planejei, fiquei na televisão. E esse é o nosso grande problema. Se você quer começar uma vida devocional, quer começar a orar, ler a Bíblia, comece a traçar o dia, a hora específica, o momento específico que você vai separar. Nós precisamos ter foco, nós precisamos saber qual é o nosso propósito. A gente olha para Jesus, mesmo as pessoas tentando tirar Jesus do foco, ele nunca sai do foco dele. Jesus terminava de curar, fazer um monte de coisa, no final ele ia na montanha, para o deserto, orar, ter um momento de intimidade com o Pai. Não, Jesus fica aqui, ele não. Eu sei para onde estou indo, ninguém vai me atrapalhar não. Eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu objetivo. Nós precisamos ser assim. Eu não sei se você já tentou, e até um tempo atrás eu já falei isso, que a gente tentou lá no trabalho, porque no presídio que eu trabalho tem um monte de galinha. Se você for tentar pegar 2 galinhas ao mesmo tempo, você não vai conseguir nunca. Nunca. Se você for correr atrás de 2 galinhas, você tem que focar em uma. Já é difícil você pegar uma, e 2 você nunca vai conseguir. E eu só consegui pegar essa galinha porque foi 4 homens, foi mais 3. Porque sozinho também não vai. Mas nós precisamos ter foco. Precisamos realmente traçar plano, meta. Nós precisamos diferenciar o que é importante na nossa vida do que é essencial. Existem coisas essenciais que a gente precisa para sobreviver, senão não vai dar certo. E tem coisas que são importantes. Eu sempre falo, comida para a nossa vida é algo que é importante. Você precisa comer, eu preciso comer, é importante. Mas o essencial para mim e para você é oração e Bíblia. Oração e Bíblia é essencial para a nossa vida. Roupa é importante, nós precisamos de roupa, irmão. Roupa é importante, mas o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde é essencial. Dinheiro é importante, mas Jesus é essencial. A nossa vida hoje é importante, mas a nossa vida eterna é essencial, gente. Nós precisamos focar naquilo que é essencial. Comece a ter foco, comece a planejar para que você não viva uma vida de ansiedade. Saiba quem você é, saiba quem você quer agradar, saiba para onde você vai. E por fim, descanse e ore. Descanse e ore. Salmos 46, 10. Descanse e ore. Salmos 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Então, olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: te acalma, benção. Para outra pessoa do outro lado diz: te acalma, benção. Nós precisamos aprender, gente, a descansar. Nós precisamos aprender a ficar quieto. Eu não sei se você já percebeu, mas nós não sabemos ficar quieto. Quando a gente chega em casa, a gente já quer o quê? Sentou no sofá, já vou ligar a televisão, ou se vou pegar o telefone para começar a olhar a mensagem. A gente não consegue apenas sentar, parar e descansar, respirar, orar, ficar calmo. A gente não sabe fazer isso. E nós precisamos aprender a descansar e a orar. Era isso que Jesus justamente fazia. Ele sempre descansava, ele parava, ele orava, ele tinha esse momento de intimidade. Nós precisamos aprender isso. Eu admiro, na verdade, eu admiro muitas mulheres que fazem 1001 coisas ao mesmo tempo. Conseguem atender telefone, cuidar de menino, passar roupa, lavar prato, tudo uma vez só. Eu não consigo falar com uma pessoa e digitar uma mensagem no Zap, porque ele não vai. É uma de cada vez. Calma, mensagem, não fala, porque não vai. Mulher consegue fazer essas coisas, mas eu não consigo. Homem não consegue, na verdade. Mas nós precisamos aprender a parar
e é descansar em Deus. Jesus ele diz: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O descanso em Deus também está relacionado à dependência dele. O que eu acho interessante é que Deus só criou o homem no sexto dia, gente. E no sétimo, ele já diz para o homem descansar, o homem não fez nada. E no sétimo ele diz: agora descansa. O que é que Deus está querendo nos ensinar? Olha, você não fez nada, tudo que fez foi eu. Mas aprenda a descansar em mim, aprenda a depender de mim, porque é eu que faço, é eu que supro todas as coisas. Amém. A gente não sabe descansar, a gente não sabe parar e depender de Deus. É fundamental na nossa vida ter essa dependência dele, esse momento de descanso. Nós precisamos, porque uma das coisas que Satanás faz para nos parar muitas vezes é nos distrair e nos deixar cansados, para tirar o nosso foco. Ele, está querendo fazer muita coisa? Vamos deixar você bem cansadinho, vamos tirar seu foco agora. E você começa a realmente, em vez de descansar em Deus, começa a querer parar tudo. Nós precisamos descansar em Deus. Quando tiver 1001 coisas na sua mente, a sua cabeça tiver 1 milhão, você estiver endoidando, o que é que você tem que fazer? Descansar e orar. Descansar e orar. É esse o primeiro lugar que você deve ir antes de resolver qualquer coisa. É para um lugar de dependência de Deus, e um lugar de oração, um lugar de descanso, um lugar que você confia plenamente nele. Você diz: Senhor, o Senhor sabe da minha vontade, sabe que eu quero isso, mas eu quero depender do Senhor. Me ajuda a descansar, me ajuda a parar, me ajuda a ter calma, me ajuda a esperar o teu tempo, porque é isso que nós precisamos para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, parece que está acabando. Louvor, pode vir para cá. Uma coisa que eu sempre falo, que o que vai determinar se a gente tem paz, se a gente vai ter uma saúde mental melhorada, não é a ausência de dificuldade, gente, porque dificuldade nós vamos ter, mas é a certeza da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos confiar plenamente nele, entender que Deus está cuidando de tudo na sua vida. Se você trazer ele para o barco da sua vida, no momento certo ele vai acalmar essa tempestade, no momento certo ele vai parar tudo isso. Mas se você quiser viver uma vida livre da ansiedade, saiba quem você é, saiba quem você quer agradar, saiba para onde você está indo, e descanse e ore. Amém? Amém. Feche teus olhos. Pode fechar os olhos nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez, mais uma noite, o teu cuidado, ele nos alcança, Senhor. O teu cuidado com a nossa vida, Pai, tu sabe todos os problemas, todas as dificuldades, as nossas lutas, as nossas batalhas, a nossa ansiedade, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nos ajuda a ter senso de identidade, nos ajuda a saber quem nós somos, Senhor. Nos ajuda para que a gente entenda que nós somos filhos e filhas teu, Pai. E somos filhos e filhas, nós somos amados, somos desejados, somos queridos, temos valor, Pai, para ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender a quem nós devemos agradar. Traz esse senso com clareza, Pai, que nós devemos, sim, Senhor, agradar a ti, Pai. Traz esse entendimento, Pai, de onde nós queremos chegar, esse senso de propósito, esse senso de chamado, Senhor. E nos ajuda, Pai, a descansar. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda através da oração, nos conectar contigo, Pai. Que cada pessoa nessa noite, Pai, saia daqui com a convicção de que Teu Espírito Santo, o Senhor está cuidando de cada pessoa. Cada problema, cada dificuldade, o Senhor sabe.
cada choro, cada preocupação que tem tomado conta da nossa vida, Pai. Mas Tu nos trouxe aqui nessa noite para entender e saber que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está no controle da nossa vida, que o Senhor no momento certo, na hora certa, vai mudar essa tempestade, vai mudar essa situação, Senhor. Nós queremos entregar, Pai, a nossa vida a Ti. Nós queremos, Senhor, nessa noite ser dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda a encontrar em Ti esse lugar de descanso, esse lugar de alívio, esse lugar de refúgio e fortaleza, Pai. Esse socorro que está sempre presente no momento da angústia, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já vem fazendo na nossa vida. E muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida e através dela, Pai. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, que nós agradecemos. E quem crê e concorda diz amém. Amém.